Você está assistindo ao programa Liderança Global e eu converso aqui com o pastor Sérgio Cacheta, presidente da Associação Central Amazonas. Pastor, em termos de capacitação de líderes, como é que a igreja, como é que a igreja mede os resultados, por exemplo, de um programa de treinamento? Robson, esse é um grande desafio que nós temos na igreja, né? E a gente consegue medir um pouco esse treinamento, o resultado, quando você mede o crescimento almejado, que é o foco do treinamento. Por exemplo, nós temos um treinamento em determinada área, e a gente treina e depois a gente consegue medir os resultados. E, obviamente, algumas igrejas crescem mais do que outras. E a grande resposta por trás é exatamente o compromisso com que alguns assumiram o treinamento dado e outros não se envolveram tanto. Agora me diga uma coisa. Na igreja você tem uma variedade muito grande, uma diversidade muito grande de pessoas, inclusive de gerações. Geração antiga, geração moderna. O que muda na abordagem quando você tem que treinar esses grupos, esses dois grupos? A gente percebe o seguinte: quando você traz um treinamento mais tradicional para o grupo mais antigo, você tem uma facilidade de uma aceitação. E alguns projetos também que não sejam tão inovadores, a gente consegue então a participação desse grupo. Já o grupo da nova geração, o treinamento para eles é bastante diferente. Você tem que ter um pouco de criatividade, você precisa usar as mídias, você precisa produzir material que realmente chame a atenção dessa nova geração. Eu percebo que quando você fala para o grupo mais tradicional, é bem fácil, você faz uma palestra comum, com alguns PowerPoints, o pessoal presta atenção. Quando você fala para um grupo da nova geração, você precisa usar vídeos, você precisa ter um efeito surpresa na palestra, você precisa ter toda uma estratégia diferente para poder conseguir a atenção desse grupo. E claro, os projetos que apresentamos depois têm que ser ousados e relevantes para a gente conseguir a adesão desse pessoal. Sérgio, capacitar líderes de uma igreja urbana no centro de Manaus e capacitar líderes da igreja ribeirinha, lá na beira do rio. O que muda no formato? É o mesmo tipo de treinamento, a mesma metodologia? Como é que vocês lidam com essas diferenças? Olha, a gente tem usado o mesmo formato, mas fazendo uma diferenciação no conteúdo, né? Porque realmente a comunidade ribeirinha, você não precisa trazer um conteúdo tão consistente quanto você precisa trazer um conteúdo consistente para a capital. E sem falar que os desafios que o ribeirinho tem na conquista de almas são totalmente diferentes da conquista de almas no meio urbano. Você tem que usar uma estratégia muito mais complicada, com muito mais comprometimento, talvez focado mais na família. Você tem que fazer um culto diferente, o que não acontece já na comunidade ribeirinha. As pessoas são mais simples, as pessoas são mais acessíveis do que no centro urbano. Você tem o projeto de uma igreja num contexto mais atual, lá no Shopping Manauara, certo? Certo. Como é que funciona? Você pode descrever um pouquinho esse projeto e que tipo de treinamento esse tipo de projeto exige? Ok. É, a igreja que funciona no shopping hoje, né, inclusive funciona sábado pela manhã, funciona no teatro do Shopping Manauara, ele tem um formato interessante. Nós temos uma escola bíblica, né, onde os membros estudam a Bíblia, recapitulam a lição que estudam durante a semana. Nós temos uma classe bíblica onde os visitantes, aqueles que são interessados, eles têm um estudo bíblico um pouco mais simples do que a classe avançada, que acontece lá. E depois nós temos um culto onde são apresentados temas mais existenciais. E além disso, a gente dá muito valor à questão do louvor, da música ao vivo, um louvor envolvente. E essa igreja, Robson, a meta deles, assim, o grande objetivo deles é evangelizar famílias. Então eles têm um projeto que eles investem tempo, investem dinheiro, trabalhando com famílias. Eles levam as famílias para um hotel, essas famílias vão para o hotel com tudo pago. Um casal paga a despesa do outro casal. Eu já participei e você, quando você vai como convidado, você fica pensando como é que essas pessoas me amam tanto a ponto de me trazerem para um hotel caro,
e eles estão pagando tudo para mim. E além disso, esses casais, eles fazem toda a programação para você. E o objetivo deles é que a sua família, ela permaneça unida. Nesses encontros, alguns casais vão separados e eles voltam com a sua aliança renovada. Alguns estão enfrentando dificuldade e eles voltam com a sua vida de casamento mais fortalecida. Então essas pessoas vão participar de um pequeno grupo e eles então começam a fazer parte da igreja. É uma igreja assim, muito interessante e que atinge um público financeiramente falando, intelectualmente falando, mais elevado. E em termos de resultados de batismo, por exemplo, como é que você avalia o resultado desse tipo de projeto? Olha, poderia parecer que seria difícil batizar nesses projetos, mas por incrível que pareça, as pessoas estão precisando tanto de Deus que recentemente agora, talvez um mês atrás, uma igreja que tem 100 e poucos membros, no primeiro batismo desse ano foram batizadas 12 pessoas. E além disso, você tem mais um grupo de 30 ou 40 que estão se preparando para ser batizados. Então veja, é um projeto que aparentemente poderia dar poucos batismos, mas não dá. Porque essa classe intelectual, essa classe elitizada, eles precisam de Deus, assim como o ribeirinho precisa. Mas o formato que o evangelho chega para eles tem que ser um formato diferenciado. Imagina você ir no shopping, o que você vai fazer no shopping? Eu chego lá no shopping de manhã, o senhor está indo para a igreja? Estou, então o senhor pode entrar. É muito interessante. Tem pessoas que vão para o shopping e quando pensam que não aparece lá, o que é isso? Que é uma igreja? Então entra, assiste o culto e fica por lá. Sérgio, que mensagem você deixaria com esse público de líderes cristãos, de pessoas que estão dando a vida pela igreja, para líderes cristãos? Que mensagem você teria? Eu queria dizer para você, querido líder, que a nossa missão como líderes é servir como Jesus serviu. Nós não estamos aqui para ser servidos, não estamos aqui para sermos estrelas, para sermos famosos. Eu acho que não é essa a visão cristã. Jesus disse que grande é quem serve, né? Quem quiser ser exaltado, que aprenda a se humilhar. E eu acho que nós precisamos olhar para os nossos liderados com amor, com respeito, com admiração e entender que a nossa missão não é mandar, mas é servir as pessoas, porque foi assim que Jesus fez e ele é o nosso grande modelo como líder. Pastor Sérgio, muito obrigado pela sua participação no Liderança Global e pela sua contribuição para o nosso programa. Obrigado, Robson, e a gente faz votos que o seu programa continue expandindo em toda a cadeia nacional, inclusive em outras emissoras. Se tem alguém de outra emissora assistindo a gente, convide o Robson, contrate aí o seu trabalho e esse programa é fantástico. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado. Eu conversei com o pastor Sérgio Cacheta, presidente da Associação Central Amazonas, sobre capacitação de líderes cristãos. O Liderança Global de hoje fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Até lá e um abraço. Bom, o Liderança Global de hoje termina aqui. Espero que você tenha aproveitado os ensinamentos sobre liderança espiritual e capacitação mostrados pelo professor Robson Marinho e pelo pastor Sérgio Cacheta. E se você tiver alguma história de liderança para contar ou então quiser mostrar o seu trabalho por aqui, é só entrar em contato pelos telefones ou pelo WhatsApp. Anote os números: 11 984 76 5166 ou 11 98659 7475. E você também pode mandar perguntas e sugestões pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Participe, hein? E a gente se vê no próximo programa. Até lá!